Olá pessoal, vamos então terminar aqui esta série de vídeos com a resolução de inequações polinomiais. Atenção, a resolução de inequações polinomiais de grau 1. Ora, como é que vocês vão resolver uma inequação deste tipo? Vão fazer basicamente aquilo que fazemos na resolução de equações ou até de sistemas. É que, primeiro, vamos simplificar os membros da nossa inequação. Ou seja, vamos tirar parênteses se eles existirem, podemos colocar tudo ao mesmo denominador e podemos assim cortar os denominadores e trabalhar só com números inteiros. E depois o objetivo será precisamente isolar os termos que têm incógnita para assim poder determinar a solução da nossa inequação. Convém fazer aqui uma pequena ressalva, é que enquanto que numa equação a solução vai ser um número ou dois números, na inequação nós no final não vamos ficar com x igual a 3 ou x igual a menos 1, nós vamos ficar com x maior que 3 ou vamos ficar com x menor ou igual do que menos 1 e se nós estivermos a resolver a equação R, que é aquilo que vai acontecer na larga maioria dos casos, bem, vai existir uma infinidade de números reais maiores que 3 e uma infinidade de números reais menores ou iguais que menos 1. Portanto, nós aí o que fazemos é representar as soluções na forma de intervalo de números reais. Mas bem, vou então proceder à resolução do exemplo que tenho aqui preparado. O exemplo onde eu tenho 2 multiplicado por 1 menos x maior ou igual que x menos 2 terços mais 1. Ou seja, uma inequação é basicamente uma desigualdade onde nós vamos ter um sinal de maior, maior ou igual, menor ou igual. Portanto, começarei então por tirar parênteses, porque tenho parênteses, e então distributiva com 2, onde fico com 2 vezes 1, 2, 2 por menos x menos 2x, maior ou igual que x menos 2 terços mais 1. Bem, tenho denominadores, então vou colocar todos os termos ao mesmo denominador multiplicando por 3, e assim sei que os vou poder cortar, facilitando o meu trabalho, porque todos sabemos que trabalhar com números inteiros será muito mais prático e rápido do que com números fracionários. Portanto, ficarei com 3 vezes 2, 6 menos 6x, maior ou igual que 3x menos 2 mais 3. Simplifico os membros antes de fazer trocas, ou seja, 6 menos 6x à esquerda, não há nada a fazer. À direita, 3x menos 2 mais 3 mais 1. Inequações polinomiais de grau 1. Resolvo como as equações polinomiais de grau 1, é isolar a incógnita, o termo que tem incógnita. Portanto, à esquerda, menos 6x menos 3x, maior ou igual à direita, 1 menos 6. Portanto, ficam menos 9x maior ou igual que menos 5. Bem, se eu aqui tivesse numa equação, se eu aqui tivesse menos 9x igual a menos 5, eu pessoalmente o que faria era trocar os sinais, passava a positivo, dividia por 9, x igual a 5 nonos. Mas numa inequação temos que ter cuidado aqui com este passo da troca de sinais. Porquê? Vocês imaginem que eu digo, ou escrevo 3 maior do que 2. Agora imaginem que eu vou trocar os sinais do 3 e do 2, ou seja, imaginem que eu vou multiplicar a inequação por menos 1. 3 fica menos 3, 2 fica menos 2. Ora, para eu poder dizer que existe aqui uma equivalência, bem, reparem que menos 3 agora não é maior que menos 2, aliás. Ao fazer esta multiplicação por menos 1, ao trocar os sinais, menos 3 passa a ser menor que menos 2. Portanto, atenção que numa inequação, quando nós multiplicamos tudo por menos 1, ou seja, quando trocamos os sinais, o sinal do meio roda para se manter a equivalência. Portanto, eu aqui passaria a 9x menor ou igual que 5. Muita atenção a este passo, que é aqui que costumam surgir muitos erros. Agora então dividirei tudo por 9 e fica com x menor ou igual que 9 quintos. Ou seja, a solução desta inequação serão todos os valores reais, todos os números x menores ou iguais que 9 quintos, porque eu aqui estou a resolver em R. Bem, então como é que eu represento isto? Represento numa reta real. Imagina, tenho 0, 9 quintos e os valores que são menores ou iguais que 9 quintos são os valores que estão à esquerda de 9 quintos com uma bola fechada, porque 9 quintos está incluído. Se tivesse apenas menor, 9 quintos não estaria incluído, pelo que eu desenharia uma bola aberta. Posto isto, a solução da minha inequação na forma de intervalos números reais será o intervalo de menos infinito até 9 quintos fechado. A resolução de uma inequação polinomial de grau 1 será sempre feita desta forma. Simplificar membros, reduzir, isolar incógnita, muita atenção se tiverem que eventualmente trocar sinais. E no final, lembre-se, a solução será apresentada na forma de intervalos números reais sempre que estiverem a resolver a inequação em R, que é a regra geral aquilo que irá acontecer. Bem, para além da resolução de uma simples inequação, vocês também viram no nono ano que poderíamos encontrar
disjunção ou conjunção de inequações de condições destas. Bem, a disjunção é representada por este símbolozinho que nós lemos de ou. E todos nós sabemos que o ou, a disjunção, acaba por significar fazer a união das duas condições. Portanto, como é que eu resolvo uma disjunção entre inequações? Simples. Vamos resolver cada uma das inequações que nós tivermos. Ou seja, na primeira ficarei com x maior ou igual que 3 mais 1, ou eu vou deixar agora aqui a segunda em stand-by, ou seja, x maior ou igual do que 4 na primeira. Reparem que eu não tenho que resolver as coisas em simultâneo. Eu posso resolver uma de cada vez. Bem, tendo a primeira resolvida, vou resolver a segunda. Fica com menos x maior que... Reparem, 3 menos 2 dá 1. Agora, trocando sinais, atenção, x menos 1 e o do meio roda para menor que menos 1. Portanto, fica com x maior ou igual do 4 ou x menor que menos 1. Bem, se ou a disjunção significa fazer união, aqui o mais prático até será representar os elementos de cada condição numa reta real. Ou seja, x maior ou igual a 4, todos os valores que são maiores ou iguais a 4 estão à direita de 4 com bola fechada. X menor que menos 1 e os valores que são menores estão à esquerda de menos 1, neste caso com bola aberta. Bem, se eu quiser fazer a união destes dois intervalos, repara que não tem outra alternativa a não ser apresentar a solução como sendo a união dos dois, ou seja, intervalo de menos infinito a menos 1 aberto, união com 4 fechado a mais infinito. Ou seja, a disjunção entre duas inequações consiste basicamente em resolver cada uma delas e no final acabar por unir aquilo que é a solução, os valores que cada uma admite. Já no caso da conjunção, nós sabemos que representa por i, e lá está, lê-se i, e sabemos também que neste caso o que nós devemos fazer é uma interseção. Reparem que eu neste caso tenho aqui como exemplo 2x entre x mais 3 e 3 mais 1. Porquê? Aliás, eu até tenho aqui um erro que só dei conta agora. E aqui deviam ser sinais de menor e não de maior, como é óbvio. Ou seja, eu tenho aqui 2x entre x mais 3 e 3 mais 1. Reparem que isto é de facto uma conjunção. É de facto uma conjunção, só que é uma conjunção condensada. Porque, pensem só, quantas inequações é que tu consegues ler aqui? E deverias responder que consigo ler duas. Eu consigo ler x mais 3 menor que 2x e consigo ler 2x menor que 3 mais 1. 2x menor que 3 mais 1. Ou seja, lá está. Estas condições assim, quando vocês veem três expressões, há uma que está entre duas, isto representa uma conjunção condensada. Atenção que o i, a conjunção, também pode ser representada na forma de chaveta. Ou seja, também era a mesma coisa que ter x mais 3 menor que 2x e 2x menor que 3 mais 1. Até reparem que se a chaveta significa isto, faz todo o sentido, porque nós quando resolvemos regras gerais sistemas de duas equações, colocamos uma chaveta e quando tu resolves um sistema de duas equações, muitas vezes estás a encontrar um ponto de interseção entre duas retas. Ou seja, o que faz todo o sentido, i significa realmente interseção, conjunção é ver aquilo que está em comum. Portanto, como é que eu agora procedo? De igual forma que na disjunção, resolvo cada uma das condições, ou seja, a primeira seria x menos 2x menor que menos 3 e menos x menor que menos 3, atenção aqui à troca de sinais, e passo a x maior que 3. Uma coisa que eu também faço muito a resolver inequações é que eu coloco sempre a incógnita à esquerda, porque eu aqui podia ter decidido passar apenas o x para a direita e ficar só com 3 menor que x. O problema é que muitas vezes nós somos aqui um bocado enganados a nível visual, porque se eu vejo 3 menor que x, muitas vezes o pessoal pensa que é tudo o que está de 3 à esquerda, que são os menores, mas não. Reparem que 3 menor que x é a mesma coisa que ter x maior que 3. Não são os que estão à esquerda de 3, são os que estão à direita de 3 porque são maiores. Eu coloco regra geral incógnita à esquerda aqui para evitar esse erro visual. Na segunda inequação ficaria com 2x menor que 4, dividindo tudo por 2x menor que 2, x menor que 2. Portanto, neste caso eu tenho a conjunção, ou seja, interseção entre estas duas condições. Tudo o que é maior do que 3 está à sua direita com bola aberta, tudo o que é menor do que 2 está à sua esquerda com bola aberta. E reparem que neste caso não existe sequer interseção, ou seja, porque não existe nenhum número que seja maior que 3 e menor que 2. Não existe espaço em comum. Como não existem elementos em comum, então a solução desta condição seria conjunto vazio. Não existe uma interseção aqui, não existe nada em comum.
Portanto, relembro que é muito importante que saibam resolverem equações polinomiais de grau 1, tanto como conjunções e disjunções. Caso tenham alguma dificuldade, já sabem, devem então trabalhar e resolver essas debilidades.